Olá, estamos no ar com mais um programa Entre Ideias. Toda semana debatendo temas da atualidade e de interesse do nosso Ceará. E como não poderia faltar, a participação de artistas locais, nacionais, trazendo o melhor da música para você que está em casa. Há 15 anos, o Brasil assumiu o compromisso de melhorar a saúde materna e promover a igualdade entre sexos e a autonomia da mulher. As metas estão previstas na Declaração do Milênio da Organização das Nações Unidas. O prazo para os objetivos serem alcançados se extingue este ano. Mas será que o Brasil se esforçou para cumpri-las? A gente vai saber já já. E ainda hoje, no quadro musical, Ricardo Bassotelli. Pele macia, é carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de uruçu. Linda morena, fruta diva extemporânea, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Fica comigo, porque o programa de hoje já está no ar. Mulheres e os objetivos do milênio é o tema do Entre Ideias de hoje. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a defensora pública Mônica Barroso, da Comissão da Mulher, advogada da OAB Ceará, e com Valéria Mendonça, coordenador do Outubro Rosa. No quadro musical, a gente recebe Ricardo Bassotelli. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. O Brasil alcançou as metas do milênio em relação às mulheres? Na verdade, se a gente for analisar as metas como um todo, as mulheres tiveram participação em todas, mas tem uma que a gente precisa atentar, que é a questão da saúde materna, que realmente ela ainda precisa ser mais alcançada, índices melhores precisam ser alcançados. As metas do milênio da ONU são de 2000, setembro de 2000, como estratégia de melhorar a humanidade no mundo. A ONU lança os 8 objetivos do milênio. Desses 8, 2 dizem respeito mais de perto à mulher, né? O terceiro e o quinto, quais sejam fazer com que haja mais igualdade entre os direitos de homens e mulheres. E aí, sem sombra de dúvida, tem como pauta principal o enfrentamento à violência contra a mulher no mundo inteiro. E o quinto, que diz respeito à saúde materna como um todo, né? É bom que se diga que nós tivemos sempre nos países em desenvolvimento, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, políticas de saúde da mulher sempre atrelada apenas ao parto. Era muito pouco. O número de morte materna sempre foi muito elevado no mundo. O Brasil está caminhando, como 191 países que aderiram aos ODMs, está melhorando muito os índices, mas tem muito que ser feito ainda. Inclusive nessa questão aí da saúde materna, a gente vai daqui a pouco falar de um item transversal, que é o 6º objetivo, que fala justamente do combate a algumas doenças. Eles pontua, por exemplo, a malária e a AIDS e esquece do câncer, que a gente vai falar da importância dele, que tem matado mulheres. Exatamente. O que ainda é um desafio? Quais os principais avanços? Ocorreram retrocessos? Creio que o fato de não ter avanços mantém-se no status ainda de retrocesso, né? Temos conseguido alguma coisa. O número das mortes maternas no Brasil tem diminuído significativamente, mas muito há que ser feito. Não tem como o Brasil tratar da saúde materna sem tratar do problema que lhe antecede, que é o problema da postura, da localização das mulheres no Brasil. Enquanto a gente não conseguir que haja um mínimo de igualdade dos direitos de homens e mulheres, é complicado a gente falar no mundo desigual que a saúde materna seja, digamos assim, pelo menos prestigiada. Em função da cultura masculina, da cultura patriarcal no Brasil, esses objetivos ainda são difíceis de serem alcançados na sua plenitude. Como nós temos ainda mais... O milênio ainda não findou, nós estamos no 15º ano do milênio, nós ainda temos um milênio pela frente. A gente torce para que essas coisas melhorem a cada vez mais. É claro que até 2015, os objetivos de 2015 ainda não foram alcançados, nós estamos brigando para que eles sejam alcançados, mas a gente tem que reconhecer que muita coisa melhorou nesses últimos 15 anos. Inclusive, a gente
trazendo novamente para esse objetivo que falava da questão da saúde materna, a gente tem que pontuar uma coisa que o termo é novo, mas a situação é bem antiga, é a questão da violência obstétrica. A gente sabe que isso realmente tem tirado o sossego de muita mulher. Haja visto que você faz seu pré-natal durante 9 meses na rede pública, por exemplo, e você fica naquela angústia de quando se aproxima os últimos 30 dias para que você tenha seu bebê, você não sabe sequer onde você vai ter. Então isso realmente é uma coisa que tem preocupado muito em Fortaleza, no Ceará e no Brasil. Já existe vários autores falando sobre esse tema, que como eu disse, é um tema novo, que fala da violência obstétrica. É um tema, inclusive, preocupante, né? Violência obstétrica. E a gente tem visto em relatos, do ponto de vista epidemiológico, a gente tem registros estatísticos do número de mulheres jovens que morrem de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, justamente causado pela atenção. Naquele período do pré-parto, uma semana antes, um mês antes até, você fica naquela angústia, e essa angústia se reflete em mortalidade materno-infantil. Pela tensão e pela falta de atenção devida. Exatamente. Né? Você não tem uma rede, por exemplo, em Fortaleza, você tem uma rede que ainda não dá conta. Aqui a gente volta a aclamar que o Hospital da Mulher faça esse papel, ele reveja os seus protocolos e abra, pelo menos do ponto de vista porta aberta, para a questão da obstetrícia. É inadmissível que a mulher chegue lá, atualmente ainda, em pleno 2015, com toda a deficiência que se tem nessa área, tem um hospital daquele equipado que não garante o parto. Quando a mulher chega prontamente lá, ela precisa vir referenciada. O Hospital da Mulher está funcionando em sua total plenitude? Não, nós sabemos que não. Ele está com o último relato que se tem de fatos reais, de dados reais, é que ele está operando com 30% da sua capacidade instalada. Só 30%? Esse é o dado que se tem. E o que é preocupante é que a gente que ajudou a construir tudo aquilo, a gente inclusive imaginava que os protocolos previstos para as mulheres fossem efetivamente executados lá. Por exemplo, essa falácia de dizer que vai atender homens lá, porque vai desafogar o sistema aqui fora, isso é inadmissível, porque se nós somos quase 52% da população, obviamente que se a gente atendesse as mulheres lá, na prevenção, diagnóstico e tratamento, certamente aí sim, nós estaríamos desafogando a rede aqui fora, porque as mulheres, sendo atendidas na sua plenitude lá, elas não precisariam vir para o restante da rede. Quais as principais políticas públicas no Brasil voltadas para as mulheres? Olavo, hoje nós temos, é bom que se diga que a gente conseguiu, desde a gestão Fernando Henrique, que nós conseguimos uma secretaria especial com status de ministério no Brasil. Hoje nós temos, Fernando Henrique criou, mas na realidade foi no governo Lula, em 2006, que isso começa efetivamente a funcionar. Nós temos hoje um Ministério das Mulheres. E esse ministério fez, ao longo da sua pouca existência, mas já levou efeito 3 conferências, esse ano nós faremos a 4ª conferência. E é por meio das conferências municipais, estaduais e conferências nacionais de mulheres que estão sendo feitos os eixos de políticas públicas para as mulheres. Então hoje nós temos políticas públicas hoje já que vêm desde o governo federal para a sua maior agenda, sem sombra de dúvida, continua sendo do enfrentamento à violência, mas nós já temos emprego e renda, nós já temos a preocupação, as mulheres do campo e da floresta sendo incluídas nas políticas públicas. Então, hoje nós temos já, digamos, eixos dessas políticas públicas que estão sendo paulatinamente implantadas nos estados e nos municípios. Mas muito é de ser feito ainda, porque ainda não se tem nessas secretarias especiais ligadas, como a gente chama, aos direitos humanos, que são o direito das mulheres, dos índios, dos jovens, dos idosos, dos deficientes, ainda não há uma compreensão clara da sociedade sobre esse assunto. E isso faz com que a implementação dessas políticas seja ainda dificultada. E aí tem um fato interessante nessa questão da inclusão da mulher, que nos deixa muito, muito felizes. É a questão, por exemplo, nós estamos agora, Fortaleza está sediando esses jogos da juventude, e lá a gente esteve lá no domingo fazendo a visita, e para surpresa nossa, naqueles atletas lá, na juventude atleta atual do nosso país, é quase metade, homens e mulheres. Isso, mesmo? Isso aí está havendo igualdade. Aí, com certeza, isso é um fato que nos alegra muito. E uma coisa também que nos chamou a atenção, essa questão do enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, é um tema tão recorrente que até lá na ambiência dos jogos tem uma parte que foi dedicado, que foi imaginado e idealizado pela ONU Mulher, e que fala justamente dos valores que trazem a igualdade.
para as mulheres, né? A questão do respeito, a questão da boa convivência. Então, esse painel lá, ele reflete exatamente no espírito daquela juventude, aliás, no espírito daquela juventude, o que de fato acontece na prática, 50% mulheres e 50% homens. É um quadro muito ilustrativo. O COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, se preocupou com esse tema e, alinhado com a ONU Mulher, trouxe essa realidade que acaba incutindo na juventude essa coisa importante da igualdade, que daqui a pouco a gente vai ter, de fato, um mundo igualitário, pelo menos entre homens e mulheres. Tem que ser, né? Tem que ser. É verdade. Melhorou o acesso das mulheres à saúde? Olha, a gente está falando de melhoria do acesso das mulheres a todas as políticas, né? Não só a política da saúde materna, mas a todas as políticas. A nossa grande dificuldade ainda é essa. Veja só, no Brasil, no Ceará e em Fortaleza, mais da metade da população é constituída por mulheres. Ou seja, se a gente for parar para pensar um pouco, está tudo muito desigual. Enquanto nós temos 46 deputados estaduais, nós temos 8, 9 deputadas. Enquanto nós temos 500 e tantos deputados federais, nós temos 90 e poucas deputadas. Quer dizer, a representatividade da mulher na política, por exemplo, é ínfima, é incipiente. Ou seja, na minha concepção, nos poderes constituídos, são poderes constituídos ainda por homens e para os homens. As mulheres têm pouca representatividade. Apesar de nós termos uma mulher na presidência da República, não é isso? Veja, o avanço em relação às políticas de mulheres se deu, e a gente sente isso concretamente, exatamente no momento que uma mulher ascende à presidência da República. A presidenta Dilma deu vamos falar um português bem nosso, um empurrão imenso nas políticas públicas de mulheres por meio da secretaria e de sua ministra Eleonora Menecute. Hoje nós temos dado passos bem mais largos do que nos últimos anos, o que nos comprova que quando nós temos mulheres à frente das políticas, seja a presidenta, seja nas outras instituições governamentais, as políticas das mulheres têm um incremento e são implementadas com mais rapidez. Não tenha dúvida que o fato de termos uma presidenta da República mulher não vai mudar essa realidade em 4 anos, nem em 8 anos. Mas que deu uma melhorada. A gente pôde respirar com mais tranquilidade, isso não tenha a menor dúvida. Em relação ao acesso, nós temos que os índices, por exemplo, da morte materna no Brasil diminuiu muito nos últimos anos. Isso é um exemplo, isto é a concreção do trabalho que está sendo feito pelos ministérios do governo Dilma em relação às políticas de mulheres. Inclusive, a gente vê um comportamento absolutamente machista, exatamente por a presidenta ser uma mulher, nos movimentos atuais. A gente vê que há muitas das agressões e dos embates que têm acontecido não são exatamente contra a figura da governante, a figura da estadista, e sim a figura por ser mulher. Então, nesse momento aí, a gente vê o abuso que está ocorrendo em relação à nossa presidenta, exatamente por conta de ser mulher. Ela paga um preço por ser mulher e ter chegado tão longe. Tão longe, exatamente. A sociedade patriarcal, o conservadorismo brasileiro não tem ainda deglutido o fato de termos uma mulher na presidência da República. Você veja que as críticas que são feitas ao governo, tem críticas que são feitas ao governo e críticas que você sente concretamente, que é a figura de uma mulher que está na presidência. Exatamente. Né? Então, assim, em função disso, se paga muito preço, quando é mulher, se paga um preço muito mais caro do que os homens para chegar numa situação de direção. E agora eu converso com o Ricardo Bassotelli. Ô, Ricardo, como é que está a carreira? Olá, Olavo. Bom, nossa carreira está aqui de vento em popa, graças a Deus, né? Muitos projetos. Esse ano, ainda continuando o ano, a gente tem um projeto de fazer o Bar Sotelli, né? Que é, aproveitando o meu nome, que seriam as músicas, o novo trabalho é o Bar Sotelli, seriam as músicas de bar, músicas de boteco que a gente toca muito por aí, fazendo de outros ritmos, outras levadas, um forrozinho também, um popzinho, as coisas que tocam no bar que estão no auge. E trazendo as coisas antigas também para a atualidade, né? Música de bar e de boteco, você acabou de falar. Isso. Há alguma diferença de estilo? Eu acho que são as músicas mais populares, assim, mais na boca do povo. As coisas que o pessoal canta mais, o que se pede muito. Aqui na noite, por exemplo, em Fortaleza, se pede muito Raimundo Fagner, né? Por ser da cidade, do estado, Belchior. Pede muito forrozinho, as coisas assim. Então, a gente está vendo que os outros artistas também, a nível nacional, estão
fazendo esse trabalho, buscando as músicas antigas, tocando, por exemplo, o pessoal de Goiás, onde tem uma relação muito próxima com Goiás. O pessoal está trazendo música antiga para a atualidade. Os cantores novos cantando músicas antigas, né, o que se chamava de modão, as músicas sertanejas boas, antigas, para a atualidade, trazendo para a garotada. O Gustavo Lima lançou um trabalho novo desse jeito, Bruno e Marrone também. Então, a gente está buscando trazer para o Nordeste as músicas do Nordeste para a atualidade. Como é o show do Ricardo Bassotelli? Eu sou suspeito para falar. É animado, é agradável, né? A gente procura fazer justamente o que o público quer ouvir, o que o público gosta, né? Agradar quem está nos ouvindo. E é sempre assim, animação e tendo boa audição também no nosso show. Ricardo Bassotelli, vamos de música? Vamos de música então, vamos nós. Da manga rosa quero gosto, sumo, melão maduro, sapo tijuá, jaboticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de umbucajá, pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, meu juruçu, linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Da manga rosa eu quero gosto, sumo, melão maduro, sapo tijuá, jaboticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de umbucajá, pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, meu juruçu, linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oh, 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 oh. Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. O programa Entre 10 vai para um rápido intervalo. Ricardo Bassotelli encerra o bloco. Vamos nós então. Amanhece na luz da campina, anoitece no meu coração. Tanta terra cabe nessa rima, só não cabe minha solidão. Maninha, meu amor, onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar pra iluminar o quê? Nosso caminho. Eu quero todo seu amor, que todo mundo saiba. Quero muito fogo pra toda essa palha. Eu quero verso novo pra continuar. A fera quer que o mundo morra e todo mundo corra. Vem rasgando dólar, vem cuspindo bala, levando as estrelas, respirando gás. Aí a minha natureza não aguenta mais. Fazer amor no paraíso. Fazer a luz do teu sorriso é natural. Correr atrás do teu amor tão sem juízo. Viver contigo no jardim dos animais. Fazer amor no paraíso. Fazer a luz do teu sorriso é natural. Correr atrás do teu amor tão sem juízo. Viver contigo no jardim dos animais.
Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Aproveite suas férias para colecionar as melhores lembranças. Quer um especial? Neste mês, na Óticas Boris, compre o óculos de grau e ganhe o óculos Sport. Só na Óticas Boris. Compre o óculos de grau e ganhe o óculos Sport. Agora você já sabe, né? Leve das férias só as melhores lembranças. Vai na Boris. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Consulte regulamento e condições de pagamento na loja. O Entre 10 de volta, hoje com o tema Mulheres e os Objetivos do Milênio. Sobre o assunto, estamos conversando com a defensora pública Mônica Barroso, da Comissão da Mulher, advogada da OAB Ceará, e com a coordenadora do Outubro Rosa, Valéria Mendonça. No quadro musical, estamos com a presença do cantor e músico Ricardo Bassotelli. Qual o papel atual das mulheres na sociedade brasileira, na opinião de vocês? Eu acho que passa a haver um protagonismo das mulheres no Brasil. Ainda, como eu disse anteriormente, incipiente. Nós ainda estamos construindo nossa identidade. Ser mulher não significa mais ser aquilo que não é homem. Nós temos a identidade própria. E nesse dia a gente tem avançado muito no Brasil, né? Apesar dos números, por exemplo, da violência doméstica e familiar, que é um dos problemas que nós temos no Brasil quando se fala em mulher, apesar dos números ainda serem estarrecedores, apesar da cultura ainda ser eminentemente patriarcal e machista, nós estamos começando a fazer frestas nessa cultura. A gente está hoje assumindo, se você for olhar no mundo empresarial, as mulheres estão ascendendo. Nas universidades hoje, nas pós-graduações, nós temos muito mais mulheres que homens. Quer dizer, está havendo digamos, um empoderamento das mulheres. O coletivo de mulheres começa a fazer com que o individual das mulheres seja fortalecido. Ainda temos muito que andar. E como eu falei anteriormente, por exemplo, a representatividade política das mulheres ainda é incipiente. E não é porque as mulheres não queiram participar da vida política, né? Os partidos políticos são trincheiras do patriarcado. Nos partidos políticos, as mulheres não conseguem ainda ter acesso. O jogo político é um jogo ainda muito bruto, muito duro para as mulheres, né? É eminentemente masculino, como é, por exemplo, o futebol no Brasil. Até os times onde as meninas jogam, normalmente tem um técnico masculino, um técnico homem e um dono do time homem. Então, para que a gente consiga ir combatendo, ir alargando o nosso campo de ação, nós temos que estar juntas, individualmente é impossível. Eu, para completar o meu tempo, eu ainda faço mais faculdade, eu estou na FIC, na Estácio, né? E vejo muitas mulheres professoras. Só encontro com mulheres professoras. Com certeza. E cadê os homens daqui? Inclusive, na área de saúde, nós somos 76% da massa trabalhadora. E diga-se de passagem, não só na enfermagem, na nutrição e no serviço social, como antigamente. Tem hoje mulher radioterapeuta, mulheres em todas as áreas que médicas, radioterapeutas que eram uma área eminentemente masculina, né? Isso, exatamente. Na urologia nós temos, inclusive, mulheres também, que é uma área muito peculiar masculina. E a gente lembra também da questão, nesse contexto da educação, as mulheres elas avançaram realmente, se você for na academia em geral, nas escolas em geral, não é à toa que a gente tem nessa parte de formação, hoje a gente tem um salto extraordinário em relação aos homens. E a gente vê muito isso, por exemplo, nas teses de doutorado que a gente está agora analisando lá na UFC, lá no nosso Comitê Estadual de Câncer. Quase que a metade das teses. Nós temos a Ana Flávia, né, que é reitora da Estácio, né? Veio aqui no programa, deu um show sobre a educação, a distância. E efetivamente ela é uma pessoa muito capacitada. Eu gostei muito da Ana Flávia, viu? Agora na política tem um ponto que a gente tem que chamar a atenção realmente das mulheres. Nós não podemos mais fazer o jogo da lei. Essa lei 12.309 que fala que nós mulheres temos que ser 30% de cotas. Nós temos que ser 30% das mulheres que se candidatam, aliás, do contingente que se candidata, mas naquele momento a lei pecou e nós permitimos que só dedicava 5% de financiamento. É impraticável você concorrer na política, você fazer uma campanha sem o financiamento. E nessa hora, as mulheres, de novo, elas pecam quando elas aceitam o jogo dos partidos de fazer cumprir os 30%,
pro forma. Os partidos não trabalharam essa questão? E as mulheres se acomodaram, porque é o seguinte, se exige que 30% seja de cota das mulheres, tem que ser valendo. E agora a gente tem que rever essa lei na questão do financiamento e dizer o seguinte, que as mulheres não aceitem só cumprir as cotas. Porque nessa história de só cumprir as cotas, os partidos, eles acabam obedecendo a lei, mas esquecem de investir nas mulheres. Isso é uma culpa realmente. Mas me permita, mas eu acho, com todo respeito à opinião da Valéria, mas eu acho que não é que as mulheres tenham se acomodado. Nós Mas somos... nós permitimos, não, né? não é que nós permitimos. Mas será que não falta um pouco de interesse das Não, mulheres interesse há, pela interesse há. política? Interesse já há. Existe interesse? Agora nós conseguimos o que foi possível. A nossa luta é luta contra uma sociedade secularmente patriarcal. Os partidos são territórios masculinos por excelência. Então a gente tem tentado conseguir o que é possível. Por exemplo, na OAB, agora nós conseguimos nacionalmente também o mesmo sistema de cota de 30%. A nossa preocupação é quem são essas mulheres que vão ocupar essas cotas de 30%. Nós temos que rever essa lei. Quer dizer que os partidos não incentivam o engajamento das mulheres? Não, não. Na verdade, eles cumprem as cotas para cumprir, na verdade, e não investem na realidade. Nós temos que rever esse percentual de 5% de financiamento para as campanhas. Das campanhas políticas, porque é impraticável você ter 30% de candidaturas com 5% de financiamento. Tem que ser no mínimo proporcional, 30% de candidaturas com 30% de financiamento. Isso a gente tem esse embate na hora do tempo de TV, tem um embate na hora do material gráfico, tem um embate de todas as formas. É absolutamente desigual. Se existe um universo onde a mulher ainda está em plena desigualdade, é o universo político. É bom que se diga que a luta dentro dos partidos, ela existe, cada partido político, na hora de fazer as suas convenções e decidir quem serão os candidatos, todos brigam por esses espaços, todos que são candidatos, né? Mas parece que existe, como a Valéria disse, e eu reforço isso, parece que na hora que as mulheres se candidatam, assim, uma união dos homens todos, para que ninguém quer dividir o poder. Né? E o poder político é um poder muito difícil de ser dividido. Então, são sempre os homens. Se você reparar bem, na direção dos partidos estão sempre os homens e são eles que terminam decidindo isso daí, e aí em prol dos homens. Agora, em compensação, quando a gente chega lá, a gente chega para ficar. Isso também é fato. Também. Isso também é fato. A gente custa chegar, mas quando a gente tem chegado, a gente tem bons exemplos de mulheres na política, a gente tem bons exemplos de parlamentares, assim também como evidentemente tem homens. Mas a gente vê que quando a mulher chega, e por que a importância de mulheres na política para além da questão da igualdade? Tem temas eminentemente que só vão avançar verdadeiramente quando tiver mulheres lutando por ele. Por exemplo, o imbróglio a questão do aborto, essa polêmica do aborto. Mulheres têm que discutir isso politicamente falando. Abertamente. Abertamente, nos parlamentos, a questão das creches. Para quem mais. Agora a gente levantou o número de mulheres aqui em Fortaleza mesmo, que abriram mão do seu emprego, foram lá, pediram demissão voluntária dos seus empregos, que eram coisas necessárias, por conta da falta de creche. Quer dizer, os homens não fazem isso naturalmente. Na hora da falta de creche, quem abre mão do seu emprego é a mulher. Vamos falar de dinheiro? É bom também, né? Igualdade salarial. Não, nós ainda ganhamos 30% menos. É mesmo, meninos, ainda as meninas continua... ainda ganham menos. Né? Fazendo as mesmas atividades. É bom que se diga que isso não acontece nos governos, porque os cargos governamentais têm mais ou menos os mesmos salários. As brechas mas o que salariais acontece, muito agora, grande ainda. Na empresa privada, as mulheres fazem o mesmo trabalho do homem e ainda ganham 30%. Então, veja bem, ela ganha 30%, de 27% a 30% a menos do que os meninos, ganham as meninas, né? As meninas ficam com todo o encargo da vida doméstica, que agora que os meninos estão começando a entrar na cozinha, fazer alguma coisa, cuidar do menino, deixar o menino na escola, reunião de pais e mestres, hoje tem os pais também, hoje já estão até brigando pela guarda em alguns momentos, né? Quer dizer, está mudando, os homens estão voltando um pouco para isso, mas ainda está longe do razoável. Mas não existe uma maneira de denunciar? Como denunciar? Por exemplo, se eu faço o mesmo trabalho que você faz e você faz o mesmo trabalho que eu faço, isso não justifica eu ganhar mais do que você. Você denuncia, perde o emprego e ninguém lhe contrata mais. Isso é impraticável. É desse jeito. A não ser que você vá no coletivo disposto a perder seu emprego. Mas se você está sendo, por exemplo, uma executiva de uma multinacional e você sabe que ganha 30% a menos do que o seu colega que trabalha na sala ao lado, se você fizer uma reclamação, você vai não só perder aquele emprego, como dificilmente será contratada pelas outras empresas do mesmo nível. Inclusive nos próprios sindicatos. É complicado, inclusive né? nos próprios sindicatos esse enfrentamento é complicado.
Também. Porque Internamente. os sindicatos era que poderiam estar levando... poderiam comprar essa briga, né? Essa briga, digamos mas assim. Mas também são liderados por homens. Eles também, inclusive no mundo sindical, a gente está o movimento Massas Lilás, que já é um outro movimento que a gente trabalha muito essa questão de gênero. A gente sabe que no mundo sindical vai ser uma guerrilha, porque agora, por exemplo, a gente tem sindicatos comerciários, por exemplo. Um sindicato que tem a grande massa de mulheres também, e ainda assim nunca teve uma presidenta mulher. Né? A gente tem alguns setores que a gente precisa ter a experiência feminina chegando lá, até para dar o tom, para dizer realmente como o modelo de gestão poderia fluir diferente. Nesse mundo sindical, a luta ainda é muito grande, como em outras. Eu queria lembrar, quando a gente trouxesse essa questão aqui das metas do milênio, nessa questão dessa sexta meta, eu reforço essa questão do nosso pleito, enquanto Movimento Outubro Rosa ano passado, a gente solicitou para o Ministério da Saúde que chegasse a representação junto à ONU, que na revisão das metas do milênio pontuasse o nome câncer nessas outras doenças, por conta do câncer de mama estar situado dentro dessa categoria de doenças aí. E eu lembro também que dentro dessa perspectiva das metas do milênio, o Brasil desenvolveu algumas ações também, que inclusive o plano de enfrentamento às doenças crônicas não transmissíveis, que está em pleno vapor e que vai até 2022, que traz essa questão das mulheres muito, muito acentuada, porque coloca a questão da saúde materna como ponto preponderante. E o Brasil conseguiu reduzir a mortalidade materna? Sim, nós temos conseguido nos últimos anos. Tem números que são números que serviriam de modelo, né? Se falava em termos de ONU, que nós teríamos que alcançar até 2015 35 mortes a cada 100 mil mulheres. Nós estamos entre 64 e 65 ainda, nós estamos muito alto. Mas já diminuímos, já foi muito mais, né? Era de 72, de 83, já baixamos. Assim, o esforço é muito grande. Esse país é um país continental. Esse país é uma federação, é uma união de estados, de uniões, é uma união de estados federados com uma certa autonomia. Então, assim, para o governo federal conseguir mover essa máquina historicamente lenta e tartaruguesca, que é a máquina administrativa, para conseguir com que essas políticas públicas avancem, é muito difícil. Mas nós estamos conseguindo sim. Eu acho que nos últimos anos, o Brasil tem dado um salto de qualidade em relação aos seus relatórios para a ONU, muito grande. Por exemplo, em relação à violência contra a mulher, que é a parte que mais me toca nesse latifúndio, os números estão melhorando muito, as redes estão sendo azeitadas, estão sendo criadas. E as principais causas de mortalidade materna no Brasil? De mortalidade materna? Sim. Olha, algumas coisas têm que ser discutidas, como disse a Valéria anteriormente. Por exemplo, existe um tabu muito grande no Brasil que não se discute o aborto, que é uma coisa que mata milhões de mulheres todos os anos no Brasil. Mas a gente não discute. Ainda bem que o Papa Francisco acaba de dar o seu perdão para as mulheres que já fizeram aborto. Isso vai facilitar um pouco o nosso caminhar. A gente tem que discutir isso não como uma ideologia ou algo ligado à religião. A gente tem que discutir isso como políticas públicas. Independentemente de ter um crime, né? De o país proibir ou não proibir o aborto, as mulheres sempre farão os abortos quando quiserem. Daí, contra fatos, não argumentos. Porque eu, inclusive, eu acho o Papa Francisco fenomenal, porque aí ele tira a mulher alivia, né, um pouco. Alivia, né? A mulher que cometeu um pecado, então está condenado pro resto da vida. Não, né? vai lá, eu acho que isso aí... pecado, prometa nunca mais pecar, e aí a vida é dignificante, né? Também achei. Então, veja, o excesso de partos também, de partos cesáreas no Brasil, né? Muito elevado, Criou-se não é a isso? cultura muito elevado entre nós, principalmente nos hospitais particulares, que é muito mais elevado do que na rede pública, né? E aí tem uma série de coisas que a gente tem que discutir também a respeito das cesáreas e dos partos normais. Tem muito que andar e discutir nessa história. Então, veja, a Valéria fez a referência anteriormente à violência obstetrícia. Eu lembro de fatos e as pessoas hão de lembrar disso também. Eu me lembro, às vezes, as mulheres nas salas pré-partos, né, em trabalho de parto, se dizendo em dores e gemendo de dores, e aí as pessoas diziam assim, não achou tão bom fazer, agora está reclamando porque na hora do parto, e ficavam brincando das dores do parto. Então essas coisas têm que ser mudadas. É por isso que nós conseguimos, depois de muita luta, por exemplo, que uma mulher quando vai para um hospital público, ela tem direito a um acompanhante, né, no parto, para que ela não seja também... Inclusive no Humaniza SUS já prevê isso, isso é uma questão de mera humanização realmente, né? Depois nós nesse mero que a gente dificulta. A conversar, né? Com Porque certeza. agora eu converso com Ricardo Bassotelli. Me fala aí das suas parcerias, Ricardo. Pois é, parceria tenho aqui ao meu lado o meu grande parceiro, né, o Ferreira, o mestre Ferreira, grande baterista, grande percussionista,
né? Tá sempre comigo. Além de outros músicos, grandes músicos que trabalham com a gente, fazendo aí festa, casamento, fazendo batizado, confraternização, tudo que tem para fazer, tudo que envolve a música, a gente está no meio, né? E eu tenho umas composições também, umas coisas. Aí você é compositor também? Também. Tem umas coisas que eu faço juntamente com o nosso parceiro Paulinho Fassana, Gilmar Nunes, a galera daqui de Fortaleza. Tem umas tem que estar se movimentando, né? Tem sim, tem que estar fazendo sempre esse trabalho. Você já conseguiu realizar todos os seus sonhos dentro da música? Eu tenho 15 anos de carreira, 15 anos de música. Eu já cheguei aonde eu não esperava chegar nesse tempo de carreira. Eu acho que eu cheguei muito além do que eu imaginava de quando eu pisei no palco pela primeira vez, tocando num barzinho, voz e violão. Eu acho que hoje eu já realizei muita coisa boa, que a música me deu amizades, muita coisa boa. Você não tem o que reclamar de nada. Você nunca pensou em uma outra profissão? Por exemplo, eu faço música aqui à noite, mas pela manhã ou durante o dia eu vou ter que fazer uma outra coisa. Nunca pensou? Mesclar? Já pensei, né? Mas assim, a gente tem que se dedicar ao que a gente está fazendo para fazer bem feito. Porque a música não é só durante a noite, como o pessoal pensa que a gente passa o dia dormindo e sai só à noite para trabalhar, para tocar, que vai só se divertir na noite. Mas na verdade a gente tem toda uma produção durante o dia. Eu acordo cedo, 7 horas já estou de pé, já estou na atividade. Então tem assim, tem ensaio, tem produção, tem tudo. Então se eu dormir o dia inteiro e deixar para tocar só para trabalhar só à noite, eu vou ficar para trás. Você utiliza a internet para divulgar o seu trabalho? Isso, tem nas redes sociais, né? Ricardo Barsotelli, Barsotelli. Pode procurar nas redes sociais, tem nosso canal no YouTube também, né? De vídeos, de apresentações nossas. Tem Facebook, tem também outros que você pode procurar aqui lá aqui na internet, que vai achar um bocado de trabalho. Projeto para esse ano ainda, Ricardo? Sim, o Bar Sotelli, né? Que é o Bar Sotelli, que a gente vai dar início, eu acredito que no próximo mês, no Náutico Atlético Cearense, lá com o nosso amigo Serginho Ferreira, que dá um grande apoio, que inclusive lá eu tenho um projeto de samba também, que eu toco sambas clássicos de Noel, Cartola, com outra formação, com outro grupo, que aí é todo sábado, vou até fazer a minha propaganda aqui, todo sábado, 13h, tem essa feijoada lá, é o nosso sambinha de mesa, que é um outro trabalho que a gente tem que dar uma outra cara no nosso trabalho. Ricardo Barsotelli, vamos de música. Vamos nós então. Se você vier pro que der e vier comigo, eu te prometo o sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair e você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, um pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse canto, esse encanto de amor, se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Se você vier pro que der e vier comigo, eu te prometo o sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair e você vier
até onde a gente chegar. Numa praça na beira do mar, um pedaço de qualquer lugar. Nesse dia branco, se branco ele for, esse canto, esse canto de amor. Se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Comigo. O programa IT10 vai para um rápido intervalo. Ricardo canta mais um pouquinho pra gente. Vamos nós então. Não sei por que insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer. O último bloco de ideias, hoje falando sobre as políticas públicas do Brasil voltadas para as mulheres. Vamos falar de violência doméstica e familiar? Sim. Quais os avanços da Lei Maria da Penha em relação a esse problema tão sério? Acho que a maior importância que a Lei Maria da Penha tem para nós no Brasil foi tirar de dentro de casa a violência doméstica e familiar e colocar na rua. Eu me lembro, eu como sou mais antiga, eu me lembro que se dizia que roupa suja se lavava em casa antigamente, lembra disso? Realmente. Quando se lava a roupa suja dentro de casa, se fica quieto dentro de casa quando a mulher e a menina apanham, quando a mulher e a menina são abusadas. Eu acho que o grande tento da Lei Maria da Penha foi trazer essa violência para a rua, né? E criar, e principalmente criar, tipificar alguns crimes, no seu artigo 7º, quais são os crimes, quais são esses tipos de violência, a violência física, a violência sexual, a violência moral, a violência patrimonial, a violência psicológica, que não estava nesse rol, né? Hoje essas coisas foram tipificadas como crime, que é outro grande tento, e principalmente criar uma rede oficial, governamental, de enfrentamento e de atendimento a essas mulheres, que fica na Delegacia de Mulheres, o Centro de Referência, o Núcleo da Defensoria Pública, o Núcleo do Ministério Público, um juizado para mulheres. Quer dizer, hoje nós temos uma equipe multidisciplinar, né, cuidando das mulheres. E acho também que um grande tento do governo Dilma, foi a criação da Casa das Mulheres do Brasil, Casa das Mulheres Brasileiras. Nós estamos já com a nossa aqui, já começando a sua construção, a ordem de serviço foi assinada 10 dias atrás, quando a ministra Eleonora Menecute esteve aqui, né? E nós já temos 2 casas inauguradas, e nessas casas, que aqui no Fortaleza, será no Couto Fernandes, né? A nossa casa terá todos esses serviços juntos. A mulher vai chegar nessa casa, vai ter a delegada, a juíza, a promotora, a defensora, estaremos todos juntos cuidando e fazendo o enfrentamento dessa violência. Doutora Mônica Barroso falou da violência da mulher que ficava dentro de casa, ia para a rua, e que o que foi o maior benefício da Lei Maria da Penha foi justamente isso, não é isso? E eu te pergunto, nós estamos preparados realmente para enfrentar essa violência contra as mulheres? Olha, nós é que não estamos mais preparados para apanhar dentro de casa. Isso aí você pode ter certeza. Isso é um fato. Né? Nós cansamos de apanhar dentro de casa. Né? Então, veja, há pouco tempo atrás eu liguei lá para a Secretaria de Justiça e soube que estavam presos 235 homens. Presos porque bateram, porque humilharam, porque violentaram suas mulheres de alguma forma. Né? Então, veja, a lei pegou. No Brasil, a Lei Maria da Penha pegou. Isso é porque no Brasil você sabe que tem leis que pegam e leis que não pegam. Nós temos esse privilégio, né? A Lei Maria da Penha é um fato consumado, ela pegou, né? Existem já vários projetos de lei, inclusive no Congresso, para amainar um pouco os seus efeitos. Mas o que nós não podemos mais suportar, Olavo, e isso é uma chaga na sociedade brasileira, é que mulheres sejam vilipendiadas, humilhadas, que mulheres sejam, as crianças, as meninas sejam abusadas, e às vezes pelos próprios pais, e que o mundo se cale, e que o Brasil se cale. E ficavam tudo dentro de casa, os crimes, sempre ficou tudo dentro de casa, nunca via para fora, e as ficou. Pessoas que praticavam esses abusos ficavam numa boa, né? Eu atendi meninas, eu lembro que atendi uma vez uma moça, que ela tinha uma filha do pai,
Ela tinha uma filha do pai Coisa dela. triste, E ela veio falar comigo porque o pai dela já estava assediando a neta. Absurdo. Entendeu? neta. Isso não é uma coisa tão rara e tão difícil de acontecer no Brasil. Então foi por isso que a Lei Maria da Penha por isso que a Lei Maria da Penha é um marco no Brasil. É efetivamente uma lei. E aí diga-se de passagem, né? Que o ativismo das mulheres, os movimentos sociais, tem tudo a ver com essa história. Fomos nós que pressionamos para que os governos façam as políticas e delineiem essas redes de inclusive- enfrentamento. Ela falou em ativismo social. Vamos falar sobre ativismo social um isso, pouquinho? exato. Porque a Rafael já falou aí, a doutora Monte já falou, é ativismo. Inclusive, a gente, nesses anos todos de luta, uma coisa que a gente vai estar levando para as conferências na etapa municipal, na estadual e na nacional, que vai acontecer em março do próximo ano, é a questão de mais equipamentos de proteção das mulheres. É inadmissível que uma capital como Fortaleza, por exemplo, tenha uma única delegacia especializada. Quer dizer, uma única delegacia que foi lá de 1985. Uma capital desse Final de tamanho. semana fechado ou não? Ou... Não, Fecha, ainda Tá de plantão. agora está de no plantão. final de Depois, semana ela tem plantão. agora depois de muita luta, né? Depois de muita briga, Depois, nossa. mas era fechado, né? Era Quer dizer, fechado. que o cara Antigamente fazia o que queria e não tinha para onde a mulher Inclusive, ia atrás, né? inclusive, trazendo esse ponto dos movimentos sociais, linkando o Outubro Rosa com o Março Lilás, a gente tem colhido informações importantes, porque, acreditem, na questão da violência doméstica contra a mulher, mesmo no período da doença, por exemplo, no caso do câncer de mama e do caso do câncer de útero, acaba que as mulheres são violentadas mesmo passando pela doença. Quer dizer, além do drama da doença, a gente ainda tem esse problema. E pensando nisso também é que a gente realiza na programação do Outubro Rosa anualmente um dia que a gente chama de Dia Rosa Lilás, que a gente cruza as duas grandes causas, né? E uma luta nossa que a gente conseguiu colocar no nosso questionário para os municípios, é que atualmente, para envolver os municípios do Ceará no Outubro Rosa, a gente tem um questionário que fala 10 perguntas sobre a saúde da mulher e 5 sobre a violência doméstica também. Justamente para a gente trazer esse extrato, essa coisa mais pontual, essa coisa mais real do que acontece lá. Quando a gente fala em ativismo, a gente tem que sempre registrar que foi através de lutas coletivas que as mulheres conseguem as conquistas para o individual feminino no Brasil. Né? Então, o Outubro Rosa, que a Valéria fala, o Março Lilás, são um exemplo, como tem vários, né? Tem a FETRA-S, tem o AB Mulher, tem vários coletivos que cuidam. A Marcha das Margaridas agora deu um né? exemplo de ativismo social. E nesse contexto do ativismo social também, a gente tem visto que todas as demandas que são levadas em seus segmentos têm criado uma verdadeira inclusão. Mulheres quilombolas, mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres lésbicas, todas essas mulheres, hoje elas dialogam juntas, elas trazem demandas transversais e diretas que são do interesse coletivo e acabam que essa inclusão se dá na prática. Agora mesmo, como a gente falou agora há pouco da Marcha das Margaridas, lá foram demandadas coisas, por exemplo, a questão da terra, a questão da posse da terra, titularidade para ser para a mulher, aqui a questão da casa própria também. Então, são vários temas que a gente vê que o ativismo social das mulheres é que tem mudado a realidade das coisas. Não podemos deixar de fazer o registro que nós temos os homossexuais, nós temos as mulheres, nós temos os homens que estão brigando, mulheres, as lésbicas, os gays, que estão brigando também pelo seu espaço na sociedade. E assim, a gente não pode fazer com que o mundo seja restrito a um homem e uma mulher. Todos têm direito ao seu espaço, né? Todo mundo pode ser feliz e exatamente. Inclusive, lembrando agora, mais uma vez, na questão do Hospital da Mulher, nesse período agora de Outubro Rosa, nós vamos voltar lá para solicitar as demandas que para nós são muito caras, por exemplo, a questão das biópsias mamárias, que a gente quer que aquele hospital realize, a questão dos leitos clínicos, a questão de ter a porta aberta para a obstetriz, e vamos também pedir uma coisa que tem a ver com a violência doméstica contra a mulher, porque a gente não entendeu por que lá naquele hospital não foi implantado o centro de monitoramento da violência na parte da saúde. Tem no IJF, tem no HGF, por que não no Hospital da Mulher? Precisamos saber que mulheres chegam lá naquele equipamento de saúde vítimas de violência também, né? As delegacias especializadas são suficientes para atender tantos casos? Não dão conta. Nós temos hoje no estado de Ceará 9 delegacias em todo o estado. Todo o estado? Todo o estado, 9. Muito pouco, né? Temos 184 municípios e 9 delegacias. Mas é preciso que lembre que na própria Constituição do estado do Ceará está dito que nós só teremos delegacia de mulheres em municípios com mais de 60 mil habitantes. Né, e são poucos no Ceará ainda, né, uns 14 a 16 municípios. Desses nós temos em 9. Mas o absurdo que eu faço, e é uma luta das mulheres também, é que numa cidade como Fortaleza,
com 2,5 milhões, quase 3 milhões de Tem uma habitantes, nós temos delegacia. uma delegacia da mulher. Isso ainda é um absurdo, é uma luta constante de todas nós. Né? Tínhamos Precisamos que ter- de mais gente. Tinha que Precisamos- ter pelo menos uma em cada regional. Até porque, se você fizesse, a Pelo Secretaria menos de em cada Segurança regional. Pública sabe disso. A Delegacia da Mulher é a delegacia que no estado do Ceará sempre fez o maior número de registros que todas as outras. Eu me lembro de qual ainda, dos números de 2012. É só, nós é só tínhamos- uma delegacia? Da ou... Mulher de Fortaleza é. Quer dizer, Pra tudo toda converge Fortaleza. para lá. Claro, tudo Oh, converge meu para lá, né? Também tem que ser. Enquanto nós tínhamos 12 mil BOs, lembro disso em 2012, porque o número era igual. Em 2012, nós tivemos 12 mil BOs na Delegacia da Mulher. A segunda delegacia que mais fez registro no Ceará de defraudações tinha 4 mil. Então, contra dizer, fatos, não argumentos. É. 3 Os vezes números mais, são né? muito grandes. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. É uma pena. Valéria Mendonça, sua mensagem para todo o estado do Ceará. A minha mensagem é que as mulheres continuem no seu ativismo cotidiano, lutando realmente por um mundo melhor, um mundo igualitário e que participem, porque só a participação popular, só o envolvimento é que vai fazer mudar as coisas. Participem nos bairros, participem nas conferências, participem no trabalho, participem nas escolas, não se calem, observem o que precisa ser observado, denunciem, enfim, façam sua parte. Defensora Pública, Mônica Barroso, sua É, né? mensagem. É uma mensagem sempre de muita esperança. Eu já tenho visto muita coisa acontecer em prol das mulheres. Mas todas essas coisas que aconteceram porque partiram das próprias mulheres. É preciso que as mulheres se conscientizem cada vez mais do seu papel nessa sociedade, dentro de casa, no trabalho, na escola. E é preciso que as mulheres juntas, com certeza, façamos com que haja uma grande mudança no Brasil. O que acontecerá fatalmente. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Obrigado a todos e a todas pelas presenças e valiosas informações. Defensora Pública Mônica Barroso, da Comissão da Mulher, advogada da OAB Ceará. Valéria Mendonça, coordenadora do Outubro Rosa. Ricardo Bassotelli, canta pra gente já já. Obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa. Ricardo, deixe seus contatos. Legal, Lavo. Pode nos encontrar nas redes sociais, né? Ricardo Bassotelli, ou então 99662-3747. Esse aí fala diretamente com a nossa produção e o nosso WhatsApp também. E eu quero dizer uma coisa para os homens, ó. Vamos respeitar mais as mulheres, que se Deus fez coisa melhor que mulher, Ele guardou para Ele. Vamos nós. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E não esqueça, goste de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 99749 1799. Participe! Se você quiser rever esta entrevista, é só acessar a nossa página no Facebook, Entre Ideias TV Ceará. Até o nosso próximo encontro. E a gente se despede. É com você, Ricardo Bassotelli. Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval. Toda paixão recomeça, ela é bonita, é bonita. Não há um porto seguro, futuro também não há. Mas faz tanta diferença quando ela dança, quando ela dança. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita. É bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita, é bonita. Dona da minha cabeça, quero tanto te ver chegar. Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. Na força dessa beleza é que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, não. Nunca me esqueceu, não. Não te esqueço jamais. Eu digo e ela não acredita. Ela é o quê? Ela é bonita. É bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita. É bonita. Dona da minha
minha cabeça, quero tanto te ver chegar. Eu quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. Na força dessa beleza é que eu sinto firmeza e paz. Vai. Por isso nunca desapareça, não. Nunca me esqueça, eu não te esqueço jamais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita.